Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de projeção astral. Vou trazer para vocês, né, uma explicação bem mais clara sobre essa coisa do plano astral. O plano astral, ele é uma coisa dimensional, vamos dizer assim. Não é um plano físico, fica próximo do físico, é como se a gente pudesse considerar uma energia imediata. Só que a energia imediata que toda essa matéria gera, né, também considerada como egrégoras, irradiações e etc., elas estão, né, nós percebemos, elas estão em algum lugar, correto? A gente imagina lugar porque nos deslocamos pelo espaço. Mas, se saímos desse espaço físico tridimensional, nós conseguimos perceber ainda, né, nesse espaço físico, dentro do corpo, que há uma dimensão diferente. Acessamos uma dimensão através de nossas emoções, de nossa memória, porque o passado não existe, o futuro também não. Nós estamos aqui presente, eu estou aqui falando com vocês e vocês aí, no momento em que acessarem o vídeo, estarão vivendo este momento, certo? Então só existe agora, o presente. Mas sabemos que estamos em casa, ou estamos no trabalho, ou estamos no carro. Então, lugar é próprio dessa terceira dimensão. Mas eu posso falar de futuro, como estou falando agora, que vocês vão ouvir num futuro esse vídeo, ou escutar esse áudio, como posso me referir a toda a construção, né, e do passado, né, da humanidade, e tendo em consideração a questão do plano astral. A princípio, foi considerada como um mundo dos mortos. E, em função de um monoteísmo que foi imposto, que foi construído há um pouco mais de 2000 anos, né, porque o judaísmo, ele é monoteísta mesmo, não é em toda a história do povo semita ou do povo de Israel, ele tem datação, né. Então, quando instituíram que um Deus seria a razão de tudo, o motor de tudo, e esse Deus, no caso, do judaísmo, que deu origem depois a isso que a gente chama de religião católica ou cristianismo, né, que é bem diferente, uma coisa não tem a ver com a outra, nem nada, é tudo misturado, né? O próprio culto a Javé nunca foi único. Ele foi já, cultuado com outros nomes, ou eram outros deuses, quer dizer, aquele povo, ele namorou, vamos dizer assim, com outras entidades, ou criaram outros seres, né. Ele é encontrado, inclusive esse termo, né, de Javé, que são só consoantes, né, ele é encontrado na Babilônia, eu já falei isso. Então, o que era comum tanto para os politeístas, quanto para os monoteístas que vieram depois, que na verdade são 3 religiões monoteístas e deu, né, que é o cristianismo derivado do judaísmo e o islã, que é um pouco derivado do judaísmo também. Então, na verdade, é ali aquele miolo que se fez monoteísta. Não estou dizendo que não haja uma consciência una, que também é uma hipótese humana. E se não for, se não tivermos uma origem comum, se nesse universo habitar ou existir deuses ou seres diferentes, como até, a ufologia pretende dizer, seres de estrela tal, da galáxia tal, teriam eles o mesmo Deus comum que nós, criador de todo o universo, uma consciência cósmica
comum, que quando a gente fala de consciência cósmica una, seria o que perpassa por tudo e todos e nesse universo conhecido e talvez até no desconhecido, correto? Então, considerando, né, essa construção temporal aqui na Terra de um monoteísmo, mas mesmo considerando os politeísmos, havia a questão dos mortos. Uns tinham o hábito de enterrar, outros tinham o hábito de cremar. Hum? E uns, na cremação, dispersavam, e outros, em cremação, guardavam em urnas funerárias. Então, tem hábitos diversos. Tem aqueles que colocavam o indivíduo dentro de uma ânfora inteira, depois de morto. Muitos falam, né? Não, ele botava vivo. Não, gente, era depois de morto, tá? E tem as tumbas, né, faraônicas, mas não eram todos, percebe? Né? Não tem cemitério no Egito, e sim as tumbas de pessoas de renome, fossem da nobreza, né? Eu não vou nem falar dos faraós, dos reis, dos imperadores, que é óbvio, né? Por quê? Porque aí tinha toda uma cerimônia, tinha uma série de rituais e protocolos envolvidos, mas para onde eles iam? Existe o livro dos mortos, do Egito, existe o livro dos mortos, do Tibete, existem outros relatos gregos, que tem, né, pela Grécia, o tal do Hades, existe um conceito também de abismo, então, são conceitos de um além. Vivo, para muitos, ainda uma outra forma de vida, uma continuidade, para o Egito, claro, que era reencarnacionista, sim. Muitas outras religiões eu já estudei também, são reencarnacionistas. Para não acreditar em reencarnação, é uma minoria na Terra. Só que essa minoria meio que se espalhou e virou maioria, que são os fariseus. Então, o judaísmo se espalhou, né, na Terra através do quê? Através do cristianismo. Tem o judaísmo propriamente dito, mas ele não é uma maioria, né? Uma grande maioria no Ocidente é cristão, de todas as denominações possíveis, e perpassa por todas as filosofias ocidentais, espiritualistas ou religiosas, um pouco disso, que não conseguimos escapar de uma dominação de mais de 1000 anos dentro desse contexto. Né? Eu estou falando aqui de quando, né, foi batido o martelo, em Nicéia, de que o cristianismo, naquele modelo judaico, porque eram judeus, eram seitas judaicas, que diziam, umas falavam em nome, né, de um Cristo, não era nem Cristo, né, nem todos falavam de Cristo, esse termo é grego, né, mas falavam de um líder, um sábio, Yoshua. Os gnósticos iam um pouco mais além, mas o gnóstico tem uma contaminação com filosofias gregas, tá? Não existe você ler um gnóstico sem conhecer Plotino, sem conhecer Platão. Então, porque esse conceito é grego, né? Então, temos que prestar atenção as origens das ideologias, né, das construções ideológicas do ser humano. Por que eu chamo de ideologia e não de filosofia? Porque a filosofia ela não fecha, ela não molda, ela não coloca uma caixa. Por exemplo, dentro da filosofia, há ideologias que as pessoas consideram como filosofia. Por exemplo, positivismo, de Kant. Aquilo é uma ideologia, não é uma filosofia. Ele determina uma doutrina de comportamento para a sociedade, colocando o Estado como substituto do Deus Pai, né? Porque eles são ateus. Positivismo tem um Estado positivo, onde o Estado ocupa o papel de pai, o papel de Deus.
E o marxismo é positivista. É uma filosofia? Não, é uma ideologia comportamental, um pouco mais reduzida que o positivismo, mas ainda, né, positivista, porque elimina a figura de Deus, de transcendência, de consciência, porque para o marxismo o ser humano não possui consciência individual, não é isso que define o homem, e o que define o homem é o trabalho. Então, quem não tem trabalho, né, quem não trabalhava dentro do que ele determina, né, numa luta de classes, não tinha nem definição. Então é muito confuso, a ideologia sempre tem furos, né, a gente vai ver sempre falácias e furos de raciocínio, de construção lógica até. Porque na hora que você faz uma pergunta, se não há resposta, aquilo é falho. Não porque a resposta aponte para um imaginário ou para um transcendente. Não, porque está falho mesmo. É uma construção humana falha, porque somos assim, né. Então, dentro de toda a antiguidade, você tem um espaço dos mortos, os mortos não se passam, os indígenas, aqui ou mesmo na América do Norte, né, First Nation, fazia o quê? Tinha um cemitério específico, um local onde havia alguns símbolos que eles colocavam, talvez para ajudar os mortos, e eram enterrados. Algumas nações, entre as First Nations, também cremavam, o que fica mais higiênico, prático, bom, já que para estas nações, essas, ideologias religiosas, o corpo é um veículo, é apenas um corpo. O essencial já saiu dali. E assim é. Então, quando nós estamos falando de plano astral, justamente porque de uns tempos para cá, e quando eu falo de uns tempos, eu mais ou menos desde a década de 60 do século passado, que essa ideia de poder fazer essa experiência extrafísica, independente de você ser da religião A, B ou C, de você ter mediunidade ou não, que isso é outra coisa que não tem nada a ver, né, as pessoas podem sair do corpo porque não são corpo, né. Antigamente, isso era muito falado e eu já trouxe aqui algumas evidências, embora as pessoas materialistas e teimosas, porque, gente, tem muito filósofo, muito ideólogo, muita gente, acadêmico principalmente, que senta em cima do livro e fala assim: "Não, ninguém discute isso, eu sentei e acabou". Descartes fala assim no corpo, fora do corpo, eles ignoram completamente essa frase, das experiências que Descartes fazia com relação a descobrir o que era vida, o que permanecia, o que não permanecia, o que era consciência, o que não era consciência, o que era ser, porque essa discussão ontológica, ela já data de muito tempo. Eu já trouxe também aqui, e vou trazer em curso também, quando eu falar do plano mental, eu vou trazer em curso toda esta ontologia que vai dar conta desta questão do que somos nós, ser. Não adianta você, a partir de um materialismo, ou de uma ciência materialista, ou de uma física, querer dizer o que somos nós. Vai descobrir: "Ah, somos energia". Parabéns, não discuto que há um aspecto de energia, mas vou mais fundo. Define energia para mim. Aí fica aquele energia é aquilo que está ali, aquela luz, aquela fogueira, é energia? Luz, a gente já sabe que é ondícula, né, partícula e energia, aquele é um fogo provocado tem uma irradiação de calor, é energia? Então tem diversos tipos de energia e tudo é energia, tudo que não é palpável, material, denominamos de energia. Então, o nome alma e o nome espírito fica pior ainda, né. A alma poderia se referir, né, porque é semelhante à Atma, e
aponta para uma singularidade, aponta para uma individualidade. Mente e emoção, nada de corpo. Minha mente, minha emoção. Meu corpo é X, tem um metro e tal, peso tal, branca, asiática, loura, negra, tá. Isto é corpo. O que me define, independente do corpo, quando saio do corpo? Meu psiquismo, no mínimo. Então, mente, emoções e sentimentos. Eu sou isso? Então, isso é alma. A psique grega fala disso. Alma que tem um pensar e um sentir, e um emocionar-se, claro, são sentir e emoção, duas coisas diferentes. Um é dependente e outro não, que vai definir uma consciência. Só que consciência aponta para um pouco além. Seria espírito, espírito seria o fogo. Então, essas respostas, para trazer coisa pronta para vocês, eu não vou fazer. Eu estou questionando para a gente pensar junto e vocês aprenderem a questionar as ideologias e as filosofias que estão por aí, para não fechar, porque é impossível fechar e ter consciência, e ser feliz, e ter liberdade, né? A verdade, né, só é possível pela consciência. E com a consciência e esta liberdade, né, essa verdade, eu realmente conquistei a mim e o mundo. Conhece a ti mesmo e conquistarás o mundo. Frase antiquíssima de Sócrates, que não era nem dele. Ele pegou de um oráculo de Delfos. Alguém deu para ele. Talvez a própria, né, sacerdotisa a quem ele confiava, né, e se aconselhava. Tá? Então, tem a esposa de Sócrates, como tem a conselheira, que não era concubina também não, tá? Era uma conselheira, era uma sacerdotisa, uma vestal de Delfos. Então, as pessoas hoje gostam de pegar, né, com uma visão bem mais estreita do que do passado, e olhar para o passado e fazer uma outra leitura. Aí eu pergunto se isso é possível, por que essas pessoas tão infelizes, tão raivosas, tão violentas ou tão chorosas, não mudam o próprio passado ao seu bel prazer, como fazem com o passado histórico? Se é possível, coletivamente, por que não individualmente, né? Não é isso? Ok. Também não adianta eu ficar me lamentando de passados de milênios o tempo todo, vou sentar e chorar, ou vou gerar vingança. E desde quando a vingança foi uma atitude aplaudida? Tipo, agora é minha vez, passo por cima. Isso não vai ter fim. Então, quando estamos falando de energia, de plano astral, e isso tudo importa que eu estou falando, porque vamos encontrar nesta tal dimensão, que é próxima ao físico, tem uma certa consistência, por isso precisamos definir se é energia pura ou se é outro tipo de matéria, uma matéria mais sutil, algo, né? Porque a gente sente um cheiro e a gente consegue detectar uma molécula. O odor tem uma molécula de benzeno ali exalando para eu poder captar. E essa molécula, ela entra, né, pelas minhas vias respiratórias e afeta meu cérebro e altera a bioquímica de neurotransmissores. Daí a aromaterapia. Ui, então estamos falando de matéria sutil. Energia seria algo para além disso. Hum? Então nós temos, vamos dizer, essa dimensão que eu posso considerar um mundo ou uma realidade, né, porque essa é uma realidade, aliás, aqui tem várias realidades, mas vamos dizer, realidade física, né, tridimensional. E dentro dessa realidade física tridimensional, desde o início eu sempre falei, cabe diversas realidades, desde o homem mais rico do mundo até o mais pobre e miserável, desde o homem mais puro, um meditador profissional que gera luz, que é pura benevolência,
até um serial killer, um psicopata, etc. São realidades da mesma humanidade, dentro do mesmo planeta, dentro do mesmo momento, hora e local, agora mesmo, tá? Não estamos falando de séculos ou milênios atrás, para um homem diferente hoje. Então, hoje, nós conseguimos delinear, mesmo que alguém disser, mas então antigamente era tudo igual. Não, 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 não. Não era igual, a gente percebe, né, que o mundo, por exemplo, nórdico, convivia simultaneamente com o mundo grego, que convivia simultaneamente com o mundo, né, das tribos, das estepes da Ásia, mongóis, ou chineses, ou outros nomes, que isso tudo vem posteriormente a uma unificação, mas existiam essas vidas todas, e nós temos aquele, né, aquele furo na Bíblia, que eu digo que é furo, porque não há mais nada, Caim é expulso, porque matou o seu irmão Abel, então ele estava perdido no mundo, só que aí ele atravessa um pedacinho de terra e vai encontrar toda uma outra sociedade, onde ele encontra a mulher dele e casa. Então, não era só Adão e Eva, com seus meia dúzia de filhos, que estavam começando a povoar toda a terra. Então, são narrativas que ferem não só a história, gente, ferem a verossimilhança. Se você fosse ler um romance desse, você já não ia levar a sério, né? Essa história de criança, nem história de criança tem tanta inverossimilhança, tá? Então, dentro desse, né, contexto de diversas realidades, isso sempre existiu, não é uma novidade agora. A pessoa está divulgando um pouco mais agora com alguma intenção. Qual é a intenção de dizer que você cria a sua realidade ou que essa realidade aqui que você está vivendo, ela não existe fisicamente? Existe, ela existe, a matéria está aí. Se você cria matéria, cria você. Então, é isto que é um pouco de abuso das ideologias. Elas ou ficam aquém de uma verdade, de uma realidade, ou elas vão além de uma maneira enlouquecida, improvável, impossível. Você não voa porque não acredita que possa voar. Eu, os peixes, os mamíferos, os répteis, não voamos porque não temos asas. Isso era uma brincadeira até que as crianças faziam, aparecia na Discovery Kids, porque a vaca perguntava por que ela não podia voar. Porque você não tem asas, Connie. É uma brincadeira para a criança parar de querer se tacar uma capa de super-homem e voar. E nem capa faz voar. Detalhe, né? Não é botar uma capa e me atirar que a capa vai me fazer voar. Não é um paraquedas. Uma capa não é um paraquedas, não é um paraglide, não é uma asa delta. Então, o homem está ali descobrindo coisas para voar, porque o homem gosta de voar, porque o homem quer voar, porque o homem quer contrariar a gravidade. Tudo bem, faz parte de uma tendência humana, que seja, mas saiba que você tem que se equipar para fazer isto, certo? Agora, sair do corpo você não precisa se equipar, porque é muito fácil. As pessoas às vezes têm experiências com drogas. Estado alterado de consciência. Já não estou vivendo essa realidade aqui agora. Porque a realidade, sim, a maneira como eu coloco esta realidade física dentro da minha cabeça, a maneira como eu interpreto e sinto, ela não é que seja irreal, ela é pessoal, ela depende, né, do meu psiquismo. Eu interpreto, ou seja, a minha interpretação da realidade física que acesso, ela não existe. Ela é pessoal, ela é sensorial, ela é mental. Então, quando eu olho aquela fogueira e aquela realidade ali fora, que parece, pode ser frio, pode ser nublado, pode ser final de tarde, pode ser início de manhã ainda nublado, e o fato
é a lareira acesa. As janelas, a sala, a lareira acesa. O que está acontecendo fora vai depender de eu ter outros instrumentos para saber se é dia, se é tarde, eu vou ter que ver hora, vou ter que ver clima para saber o que está ocorrendo, para não estar nítido nem claro a visão através desses vidros, porque percebo que é vidro. Está bem explicado? Então é isso. Então, a minha realidade, eu estou detectando o que pode ser detectado. A minha interpretação depende de instrumentos, de informações. Então, informação é tudo. É muito importante. Não vou dizer que seja tudo, porque eu não gosto de fechar as coisas dessa maneira, mas é muito importante. E a verdade, a consciência se faz com informações. Informações sobre mim e sobre a realidade que me cerca. Hoje, na Terra, existem N realidades, inclusive daqueles que estão numa ISS, por exemplo. Um astronauta, um pesquisador, vive uma outra realidade, olha para a realidade física de uma outra forma que você, que às vezes quer usufruir, ou de alguém que quer combater, ou de alguém que é pessimista e acha que é tudo uma porcaria, ou do otimista que acha que estamos caminhando para uma nova era. São interpretações da mesma realidade diferente. Mas saiu daqui, dessa realidade física, aí você depende das experiências de quem consegue acessar fora do corpo não drogado, que o drogado também vai te falar de uma outra coisa, mas diz respeito a ele. Não existe drogados tendo as mesmas experiências, mas fora do corpo é possível. Então já teve experiências e relatos de pessoas que, saindo do corpo, combinaram um determinado local, foi descrito e, ao retornar, anotou e foi comparado. Eu pude ir na casa de alguém e descrever todo o local. Agora, o que é difícil precisar nesta projeção? É justamente isso. O quanto que você consegue controlar, e isso faz parte de um outro curso que eu vou dar, que é autodefesa psíquica. Para você fazer uma autodefesa psíquica e controlar isso, tem técnicas para controlar onde você vai, o que vai fazer e como reagir caso você esteja em locais que você desconhece. Você vai ter muitas experiências de locais que você não conhece. Não conhecemos nada, praticamente. Então, este curso, que já está disponível, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que está disponível na página da Eduz, onde tem o curso do More, vou colocar todos os cursos lá. Esse já está disponível, vou colocar aqui embaixo, para que vocês possam acessar, e é um curso introdutório, vai ter um segundo e, se precisar, um terceiro, porque falar dos habitantes, primeiro eu defino, né, toda essa questão de dimensão de plano astral, e falar dos habitantes, que não são propriamente habitantes, né, eles são passantes alguns, uns já estão ali há muito tempo, outros pertencem, outros não pertencem, o que que é pertencer, né, à quarta dimensão, ou plano astral, ou plano extrafísico, em que quantos subplanos nós podemos encontrar, mais densos, menos densos, iguais, parecidos a esta realidade. Eu posso sair, né, do corpo, né, me, vamos dizer, extrapolar, mas me projetar, é que os termos são difíceis, né? Projetar, parece que eu estou me jogando, né? Me lançando. E sair parece que, né, que é uma portinha que a gente sai, né, mas assim, a projeção extrafísica, ela me dá conta desta realidade aqui também, um pouco mais habitada, que se você está numa casa sozinho, você pode sair e encontrar 3, 4 pessoas. "O que você está fazendo aqui?" "Hum?
Nos casos médicos, né, EQMs, anestesias e correlatos, sai-se para o hospital ou clínica. Depois, um outro momento, mas vê o corpo, vê o procedimento, conta lá enfermeiros e médicos, sai para cima, sai para o lado, vê um portal, não vê portal, mas se vê a realidade física. Eu tive uma experiência que eu já relatei, em que eu estou sempre fazendo estudos, mas naquele momento eu estava fazendo um estudo específico para determinar a precisão de ver exatamente aqui agora, como se fosse aquela câmera de segurança que você está vendo na hora, não aquela de foto do Google, mas a que está, né, atuando no momento, que tem em algumas cidades, né? Eu quero ver como é que está a praça agora, né? Quero ver que a câmera da polícia, por exemplo, né? Então, eu queria detectar o momento. É possível, né? Com toda precisão. Então, fui acompanhada em cada momento, né? Sair do corpo, está vendo isso? Foi dito, né, dessa maneira, psicograficamente, né, psicográfica telepaticamente, né, aqui, né, eu não escutava ninguém falando, não, mas era aqui, está vendo isso? Está vendo isso? Está vendo isso? Então, eu fui detectando, né, o meu quarto, olhei o relógio, a hora, coincidia com a hora que eu tinha acabado de deitar para fazer a projeção, aí vi, né, na minha casa, o que o meu filho estava fazendo, exatamente naquele momento, saí, vi a cidade em movimento, depois vi a praça em movimento, tudo isso foi detectado e anotado, porque é possível sair para o aqui e agora dimensional, considerando ainda essa realidade. Então, não preciso só ir para o passado, não preciso só ir para o futuro, também não preciso ir para uma colônia, tratar, 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 né? Colônia espírita, eu falo, essas que são construídas por pessoas. Elas não existem, isso é outra coisa. Não existem esses lugares realizados. Eles são construídos e depois desconstruídos no mesmo momento. Você basta parar de pensar que já não tem mais, né? Então, que tem que alimentar. Então, quando eu fiz essa experiência, ficou bem claro, mais claro que de todas as outras vezes, né? Porque ali já foi um propósito. As outras vezes eu saí por causa disso, por causa daquilo. Eu sabia que eu estava saindo, né? Porque eu me via meu corpo, tanto é que sempre achei ele estreito e pequeno, mas é comum, mesmo uma pessoa com 1,70 m, 1,80 m, ela vai achar estreito, por quê? Fora do corpo você tem uma expansão, ou pelo menos a sensação de expansão, porque você não tem o atrito da matéria. Então, a matéria serve como uma roupa justa. Para quê? Para delinear alguma coisa, para limitar algo. E não é só fisicamente, é delimitar emoções, pensamento, tudo fica mais restringido quando você está no corpo, e por isso tem que se desenvolver muito a mente, que não é física, não é cérebro, embora o cérebro precisa ser também, né, exercitado, mas a mente, para que você possa transcender, para que você possa ir além, né, em pensamento, senão isso aqui limita. Tanto é que, os estudos fora do corpo que eu fiz, tanto de biologia, bioquímica, química, alguma coisa de física, de astronomia, que são as coisas essenciais, né, que diz respeito à vida. Filosofia, literatura, história, é muito daqui, aqui e agora. E e como elas são parciais, porque depende de quem faz, de quem pensa, quem escreve, então ela não vai ter tanto, né, a presença disso fora. Principalmente se for uma coisa muito casual. Se tiver uma estrutura, e essa estrutura for alimentada, né,
e for desenvolvida, ainda posso acessar no acástico das consciências humanas, na parte do que tange aos pensamentos, às filosofias. É possível, claro, uma filosofia budista é possível acessar, porque ela tem não sei quantos mil anos e ela se propaga. Não é uma coisinha simples aqui, né, não é uma ideologia como agora a gente está vendo um monte de ideologias, principalmente questão política, mídia, tem de um tempo para cá, é muito ruído, mas ainda bem que todo esse ruído não deriva em coisas fixas, ou não vou dizer fixas, mas perenes no mundo dimensional ou extrafísico, tá? Então, eu fiz aquela experiência do tempo, inclusive outras que eu já relatei, aquela, por exemplo, né, de parecer que eu estava em 2 lugares ao mesmo tempo, aquilo foi passado ou não, ou era do futuro, com certeza não, mas é como se fosse um passado. Muitas pessoas interpretaram como realidade paralela, mas não é possível, porque um ser com consciência, quando desenvolve a consciência, se houver outras consciências que fosse eu vivendo em qualquer lugar, eu teria chupado todas para mim mesmo, porque a consciência é energética e não física. Morreria todos os meus eus prováveis e eu dominaria tudo, porque eu tenho a consciência, eu acesso, eu saio do corpo, né, então eu estou no centro, existe algo que é um centro, você centraliza uma série de, questões, né, ou dados ou inferências. A quem é um papel, não centraliza nada, mas eu não. Então eu tenho bastante consciência de vidas passadas, já vi, já limpei, já relatei, já captei, e isso também é interessante para você limpar as suas vidas passadas, né, através do mapa, a gente tem as terapias que limpa, para quê? Para você acessar o lado positivo. Eu posso aprender línguas ou ter facilidade de aprender línguas aqui, se eu descubro que eu tive uma vida na Inglaterra, uma vida na França, uma vida não sei onde, eu posso absorver aquilo que eu já falei, já conheço. Mas eu só posso fazer isso limpando o caminho para lá, para captar isso. Eu não preciso captar do outro, eu capto o meu, que tem a minha assinatura. Eu não concordo, né, vou captar a consciência de Mozart para ser músico. Você vai captar uma relação, uma dificuldade, um monte de outros problemas. Ele morreu cedo, inclusive, por causa de toda uma pressão, um tipo de vida. O que você vai captar? Só a música? Não, a música não era só dele, há um desenvolvimento, há um estudo. Então, venhamos e convenhamos, né? Não vão sair também viajando na maionese. Quando se sai do corpo, se para de viajar na maionese. E quando eu falo se sai realmente do corpo, e não imagina que saiu. Como, por exemplo, bilocação. Bilocação, já falei, não é eu aqui, fecho os olhos e estou em outro lugar. Isso aí, mamão com açúcar, todo mundo faz e não é bilocação, tá? Eu estou adivinhando ou eu estou mentalmente só. Bilocação é sua própria consciência simultaneamente em 2, 3 lugares, simultaneamente você capta as 3 realidades no mesmo instante. Que foi o que aconteceu comigo. Não é fácil, não é de se repetir assim, depende muito do impulso, da condição, da necessidade, porque não somos dados a isso. E não é botando milhões de hélices no DNA e ativando hélices do DNA que a gente vai ter isso. Isso é outra coisa louca, que no que você ativar, em termos de sistema, pensando em sistema, botar uma outra hélice, uma outra coisa, isso aqui se desestrutura, gente. O DNA, como ele tem a parte dimensional, mas a parte física segura isso tudo e determina isso aqui. Amanhã eu estou virando um monstro, né? Se eu ficar mexendo com o DNA. Tá aí os transgênicos para falar para gente. O trigo não é o mesmo trigo, a soja não é a mesma soja, os efeitos são diferentes, precisa de substâncias específicas para germinar. Eu jogo uma semente de soja transgênica na terra, não brota nem folhinha. Eu já peguei a soja,
Quando plantei, como eu plantava antes para pegar o broto de soja, neca, eu vou precisar do tal glifosfato da Monsanto para poder brotar. O trigo, ele não é transgênico, ele é híbrido, ele é modificado, com experiência. Como tem animais que são assim, que tem problema e tal. O ser humano mexe muito com a natureza, principalmente de uns tempos para cá, quando a bioengenharia e a genética, né, começou a fazer essas experiências loucas, não é enxertia. Enxertia para melhorar o sabor de uma fruta e tal, é uma coisa. Agora eu mexer lá, né, nos genes e tal, para fazer ele mais assim, mais assado, e geralmente é para lucro, não é para benefício. Antes eu beneficiava. Eu beneficiava uma fruta selvagem com uma fruta já domesticada para eu ter a fruta doméstica, que é mais macia, que é mais doce e tal. Hoje não, hoje eu viso comércio. Ele tem que estar firme para poder ser transportado, não importa que caroçudo, mas tem que chegar maduro no local. Mamão, papaya, tá uma porcaria. Quando ele surgiu, uma qualidade de mamão, ele era um tipo, aí mexe, 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 vira outra coisa. É de benefício para o ser humano? Isso também não se estuda. Porque para estudar tem que ter a ingestão durante uma década, pelo menos, pessoas diferentes, para eu poder detectar através da medicina se aquilo está fazendo bem ou mal, né? Então temos que ter cuidado com isso. Quando a gente passa para o extrafísico, todas essas questões do físico desaparecem. Então não há doença física, né, essas que você mexe no corpo, fora do corpo. Mas as causas emocionais, os gatilhos emocionais, né, as origens, né, aquilo que dá origem é extrafísico. Então a gente pode dizer que tem as ansiedades diversas, as angústias, depressões, né, as euforias e as esquizofrenias ou pensamentos, de redução de si mesmo, fechamentos, que dão origens a doenças diversas. Nas terapias alternativas, vou trazer isso, talvez eu faça um curso para detectar, né, e a gente tem a aromaterapia e a terapia floral para ajudar o quê? Ao tratamento dessas doenças, porque tem uma causa comum. Doenças autoimunes é uma causa, mas são diversas doenças autoimunes, porque vai depender do quê? Do ponto fraco, né, das outras inferências que eu falo, de acordo com aquela pessoa. Pela astrologia, eu consigo dizer para você onde que está afetando, onde que você joga, né, a maior parte da sua tensão, frustração, né, dentro do seu corpo. A luz verde, né, eu aprendi fora do corpo. Também tem esse benefício de aprender coisas que são efetivas, né, sem nenhum conhecimento, né. Porta verde, acabou. Acabou síndrome de Quer-Verdun, acabou uma série de alergias que eu tinha, joga verde, joga verde. Aí faz uma cirurgia, joga o verde. Estou com algum mal-estar, alguma inflamação, joga o verde. Claro que eu também coloco, algumas outras substâncias, todas naturais, nada artificial, nada químico puro, inorgânico, né, eu coloco ali para poder equilibrar novamente, mas sempre observando. Então, o plano astral tem superior, médio e inferior. E cada uma denominação, tá? Então, o superior tem mais luz. Parece que você sai, só tem dia. Então, já é uma característica. No médio, é como tá ali fora. Cinzento, nublado. Opa, tô no astral médio. Não é tão bonito assim como tá ali fora, não, mas mais ou menos isso. E inferior é escuro.
Denso, quanto menos luz, mais denso, e assim por diante. Por quê? Quem criou isso? Quem fez isso? Podemos dizer que foi feito? Se assim foi feito, assim foi, como a Terra. Quem fez a Terra? Aí fala: "Ah, foi Deus, foi isso, foi um Elohim, foi não sei o quê". A gente não vai saber, porque também nesse momento, pouco importa. Neste primeiro momento, é bom conhecer o que é. Então eu preciso saber o que é esse plano astral, que níveis são esses, como eu acesso esses níveis, como eu me comporto nesses níveis, o que que eu vou encontrar em cada nível. Já pelos relatos de EQM, sabe-se que não se encontra sinagoga, igreja, templo nenhum. Mas, Cristina, tem hospital? Eu pergunto para você, para quê? Não existe doença fora do corpo físico, porque os transtornos, né, vamos dizer, psíquicos, eles já determinam o nível astral que você vai estar. Então não tem como você pegar um ser com transtornos depressivos, ou suicidas, ou assassinos, e levar para um hospital de luz para tratar o indivíduo. Não existe isso. Isto é uma projeção do ser humano aqui, achando que é igual e vou poder fazer e tratar das pessoas, aí tudo, aí vira meio anel de Giles. Tudo que eu considerar que é uma doença, por exemplo, o materialismo, alguém que não acredite num sistema desse inventado, né, que a gente tem, né, religioso, né, que é político, né, eu vou tratar isso? As questões sexuais, eu vou tratar como doença do outro lado? Ou não? Como que isso fica? Então precisamos saber o que encontrar em cada lugar e onde ficamos. Aqui dizem que a gente cria a nossa realidade. E digo a vocês com toda precisão, eu crio a minha realidade extrafísica, sim, mais do que essa aqui, que ela é só minha e de alguns afins. Essa eu posso criar e descriar. Eu não descrio essa casa, eu derrubo, destruo, é diferente. Mas no astral, eu vou lá e criei, descrio. Simples assim. E podemos fazer daqui, através dos áudios, né, que eu elaboro com frequências, que você descrie uma realidade que você está criando sobre você e que está influenciando ao seu redor. Como assim? Se eu estou acreditando em algumas inferências, né, se eu vou, né, eu que vou elencando e criando, né, elos, né, para não soltar determinado pensamento, pode ser depressivo, pode ser de vício, o que for, eu tenho que desatar isso aqui e eu vou descriando em mim essa vibração como descrio em torno de mim. E automaticamente, o dia que eu passar isso já não vai mais existir. Então eu já estou melhorando a minha condição. E quando eu melhoro a minha condição, por conexão, estarmos em rede, eu melhoro a rede, eu melhoro a conexão, tá. Isso também é outro curso sobre falar sobre rede, não rede social. E a rede social é uma, eh, manifestação concreta hoje, física, do que sempre existiu, mas hoje está com um aspecto nocivo. Né, a gente vê um lado poluído, porque veio para a parte física, então, chegando no físico, aí eu vou entrar em contato com as dimensões superiores e inferiores, tudo na mesma rede, né, então vai ter pessoas visando, mensagens positivas, informações científicas boas, né, verdadeiras, e vai ter aquela galera que vai ser hater, que vai falar um monte de besteira, que vai colocar mentira mesmo. Isso é mais velho que o mundo. Antes, isso ia lá pelo jornal, né, escrito e tal, você podia não comprar, pronto, não afetava, mas hoje está ali, né.
A coisa você não quer nem ver e o troço está entrando, a rede está entrando. Então, mais do que nunca, essa questão da rede é importante entender desde o lado extrafísico para a manifestação física, para você saber como atuar nesta rede aqui para também reverberar naquela, mas começa na extrafísica, tá? Tudo começa nesse lado mais energético e mental, trazendo para o físico. O físico é o final, é uma condensação, não é ele que inicia esse processo, e sim o processo energético que inicia isso, e você vai ver estando projetado. Por que você vai ver isso? Né? Quando a gente conseguir, vou fazer os cursos sobre o astral, muito importante conhecer, teoricamente, a autodefesa psíquica, tá? Os níveis e depois a autodefesa psíquica e os exercícios específicos, mentorados para a projeção astral. Devagar, não é para sair viajando direto. Não, sem droga nenhuma. Pura técnica de respiração, concentração, etc. Tudo muito bem anotado até. Então, quando a pessoa tem essa experiência assim, bem, né, gradativa, que eu vou fazendo esses cursos, né, e vou anunciando aqui, ó, chegou o segundo, terceiro e tal, para a gente fazer, vocês vão ter a noção concreta do que eu estou falando, e quando ocorrer, saí para não sei o quê, eu vi isso, a gente vai investigar juntos o que é, para onde você saiu, por que saiu, porque eu já disse, todas as vezes que eu caía no nível, estava acostumado com um certo nível, né, superior, ou bibliotecas e museus, quando estava misturado com alguma coisa, eu imediatamente percebia filme que eu tinha visto, notícias que eu tinha deixado entrar, negativas, previsões negativas, porque elas são possibilidades, nem probabilidades são. Quando está no nível da probabilidade, as profecias, ela já está para acontecer, mas existem as de possibilidade. Agora, se eu faço um planejamento e coloco lá, tem mais probabilidade daquilo acontecer, que é o caso da Agenda 2030. Tem mais probabilidade de acontecer, não adianta fugir, porque está planejado, tem estrutura, tem estratégia para tratar. Agora, a possibilidade dos cavaleiros do Apocalipse serem caminhando pela Terra, a possibilidade de acabar o mundo, ou pelo menos essa civilização, são possibilidades. Eu posso mudar isso no momento em que eu tiver uma massa crítica que possa mudar esse tipo de coisa, né. Então, com consciência, não é assim, a Bangu, eu quero desmanchar isso. Faço isso no máximo na minha realidade, tá, na minha vida. Nem na do outro consigo, pode ter certeza, eu tenho que colocar o outro para se mexer, né. Eu não modifico, eu não acredito nisso, tá, porque todas as vezes eu estou querendo mudar o outro, eu não posso fazer isso. Mas ele está mal. Se ele está mal, ele tem que ver por que que ele está mal e tem que, às vezes, mudar uma atitude. O próprio médico sabe disso. Ele dá o remédio, o cara continua comendo errado, bebendo errado, fazendo um monte de besteira, vai voltar eternamente. Querido, isso vai acontecer também na parte extrafísica. Eu quero ajudar o meu marido que está mal, eu quero ajudar minha filha que não sei o quê. Você está interferindo no livre-arbítrio. Nem a luz faz isso, nem o anjo de guarda dela. Então, eu tenho que fazer o quê? Se ela quiser ajuda, vou, né. "Ó, tem isso aqui, você pode fazer um mapa, você pode fazer uma terapia, você pode fazer uma aromaterapia", sabe. Você tem que levar essa pessoa a uma consciência para ela mudar, porque o que ela está passando é consequência dela mesma, não está sendo por fora e não está sendo de maldade. E às vezes ela nem sabe por quê. É levar a pessoa a saber por que ela está sendo masoquista, por que ela está fazendo isso, por que ela está se sabotando. Onde está o medo? Onde está a ansiedade? Tá? Então, a gente vai aprender também isso. Mas Cristina, você não faz trabalho de amparo? Amparar é conduzir, se possível, né, com seres, para que a pessoa que está fazendo a passagem não seja assediado. Gente, é como se você estivesse num lugar onde tem tudo. Tem lugares que você vai ser assediado por pivetes, por isso, por aquilo, blá blá,
né? Assalto, a gente sabe, no plano físico e lá também. Então a gente ampara para levar para, mas vai depender a manutenção disso depende do coração dela que vai ver lá o que que ela fez, o que que ela não fez, a consciência, não tem consciência, né? Então esse é o amparo que faz. Agora, quero ver mamãe, quero ver titia, vovó, tal, né? Eu falo para vocês, às vezes, a pessoa fala, está na luz, já está. Não, vou falar a verdade. Ó, não está bem, precisa de uma luz, precisa de uma oração, uma invocação, uma coisa que você mande luz. Então, as ferramentas para você mandar luz são diversas. Escolha. Não existe um padrão só, tá? Eu lanço mão de um ritual dévico, que eu acho bem eficiente. Isso tudo tem história. Mas então eu não fico puxando pessoas para a luz. Eu não fico resgatando pessoas do astral inferior. Ali tem de tudo, gente. E tem seres e seres e seres já olhando, gente. É isso que eu quero que vocês conheçam. Existem seres benéficos, benevolentes nesse plano astral? Claro. E tem os que estão ligados a uma outra hierarquia, que estão ligados a outra hierarquia, e vem como fosse uma estrutura, né, de ordem para fazer isso, para fazer aquilo. Não precisa da gente. A gente tem que cuidar da gente, do nosso sistema e do nosso entorno. Já está de bom tamanho. É aquele negócio, faz a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, esse mundo melhora a 80%. Então, eu vou terminar aqui, porque tem bastante assunto, né, dessas experiências extrafísicas, mas vou deixar vocês acessarem o curso para vocês já ampliarem, entenderem melhor quando eu falo de plano tal, isso e aquilo, que tipo de ser. Inclusive, tem os seres todos que são invocados nas diversas formas de religião que nós temos hoje, né, que tem o nome de Umbanda, ou Candomblé, ou Espiritismo, tem o que é isso? Isso aí eu não abordei só en passant, vou ter um curso à parte sobre todos esses seres, porque é uma mistura de ser, vamos dizer, ser humano, da linha humana, né, e seres dévicos, é tudo, e tem elementais. Naturais e artificiais. A Umbanda, consciente ou não, o Candomblé consciente ou não, o Espiritismo consciente ou não, não de mesa, até o de mesa, mas principalmente o que chamam de terreiro, Umbanda Branca, essas denominações, que eu não me atenho muito, eles vão trabalhar com que entidade? Às vezes não sabe. A maioria dos médios nem conhece, só confia. Confia às vezes no líder que também não sei nem em que ele confia. Eu não posso pegar um livro, ler e achar que aquele cara está totalmente certo se eu não tenho nenhuma prova. Eu tenho que primeiro fazer. Principalmente com diz respeito a mim e a outras pessoas com muita responsabilidade. Estou acessando médicos mesmo? Estou acessando índios mesmo? Ou indígenas mesmo? Ou caboclos? Você quer? Eu estou acessando mesmo? Eu estou acessando algum ser elemental, artificial, criado por um espírito de porco e alimentado por ele? O que eu estou acessando? Isso vai ser um curso à parte, mas eu dou uma pincelada do que isso existe, tá bom? Então, aguardo vocês lá no curso da Eduz. Muito obrigada e até o próximo vídeo de projeção astral para a gente trazer mais experiências e maneiras de vocês se defenderem e até se projetarem com consciência, paulatinamente, progressivamente, tá bom? Sem loucura. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.